grande honra estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui com você, minha amiga, com você, meu amigo, com vocês que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, vocês que amam a missão de construir uma sociedade inclusiva. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho. Podem chamar de Marco Aurélio, como alguns chamam no rádio, também vale. Era assim que eu era chamado na Rádio Tupi, na Globo, na CBN, também vale, não tem problema. Assim como os nossos palestrantes de hoje, nossos convidados especiais, eu vou me apresentar me descrevendo para pessoas cegas e pessoas como eu, que têm baixa visão. Eu tenho 10% no olho esquerdo de visão e não tenho visão no olho direito, que é uma prótese estética. Enfim, eu sou um rapaz. Rapaz, é uma brincadeira com vocês. Eu vou fazer 59 no próximo dia 15 de setembro. Mas tá bom, vamos deixar assim. Eu sou um rapaz branco, de óculos, a lente do lado direito bem grossinha, a lente do lado esquerdo mais grossa ainda, porque é que eu preciso para poder enxergar. E durante a live, inclusive, em alguns momentos, vou fazer esse movimento, não estranhem. Eu não estou querendo que vocês vejam meus cabelos, a maioria deles já cabelos grisalhos, vocês que são os videntes aqui, vocês que enxergam. É para que eu possa, de repente, ler um texto, eu preciso aproximar o rosto da tela, tá? Então, eu sou uma pessoa branca, de cabelo uma parte preta, outra já meio grisalho e de óculos. Eu estarei com vocês até por volta das 18 horas nessa live. Os nomes das pessoas que estarão aqui com a gente, eu vou contar já já. Mas antes, o tema de nosso encontro: marcos históricos do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil. Toda quarta-feira de setembro, horário 17 horas. Hoje, nossos convidados, Isabel Maior e Chico Pirata, já vou falar sobre eles com vocês. Então, é isso, boa tarde a todos, a todas, já expliquei quem sou eu, e vamos participar então dessa conversa no Memorial da Inclusão, Unidade Museológica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gerida pela organização social Abaçaí Cultura e Arte. Nos acompanham nesse debate, né, nesse encontro. A interpretação de Libra, as intérpretes que nos acompanham são Paloma Bueno, vocês já estão aí com a Paloma, mulher branca, cabelos castanhos, olhos claros, vestindo roupa preta em sala de fundo branco. O fundo da sala é branco. Depois da Paloma, mais ou menos na metade do nosso encontro, virá Nara Oliveira. Nara Oliveira é mulher branca, cabelo preto, usa uma franja, tem uma franjinha e veste roupa preta. Então, Paloma Bueno até a metade e Nara Oliveira da metade em diante. Hoje, para inaugurarmos nosso ciclo de conversas com esse nome, olha que nome legal, Marcos do Movimento Social de Pessoas com Deficiência no Estado de São Paulo, vamos dar início com um diálogo muito importante partindo das ressonâncias, dos cenários desse campo e esses marcos históricos no Brasil. Esse ciclo que se inicia hoje e que irá até a última semana de setembro, vai conversar, então, com representantes regionais dos movimentos sociais de pessoas com deficiência aqui do estado de São Paulo, mas também todo o Brasil pode e deve assistir. O nosso objetivo com essas conversas é abordar a organização dos movimentos sociais regionais de pessoas com deficiência a partir das seguintes questões. Questões boas para a gente conversar com os nossos convidados, né? Primeiro, como o movimento social se organizou em cada região ou estado, em cada região do nosso estado de São Paulo? Quais foram as primeiras associações? Como é a dinâmica desse movimento nos dias de hoje? Quais são suas pautas, entre outras questões? Em cada conversa teremos a presença de um representante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo e representantes de cada região do estado de São Paulo e um convidado, né, da mesma região. Para inaugurarmos esse ciclo de debate tão importante, o mapeamento de memórias do movimento social das pessoas com deficiência em São Paulo, nós temos hoje aqui ilustres convidados, militantes e articuladores do movimento social no cenário nacional. Sim, porque nós vamos dar um enfoque Brasil nesse nosso primeiro bate-papo, né?
Então, são representantes muito importantes também no cenário nacional e internacional que colaboraram para a conquista dos direitos das pessoas com deficiência. São referências no movimento social e vozes que sempre nos orientam. Então, a gente começa por esse enfoque mais nacional para depois passar para o enfoque mais das lutas, das histórias dos movimentos sociais aqui em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, então? Já expliquei qual é a ideia, já expliquei qual é a proposta. É marco histórico, é falar do Brasil e depois de São Paulo. E eu cumprimento Isabel Maria Loureiro Maior. Ela é professora de Medicina da UFRJ, foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isabel é referência há mais de 40 anos. Eu falei com ela fora do ar aqui, 30, ela disse, não, Marcos, não fala 30 não, mas não tem problema de dizer que é 40, muito pelo contrário, legitima ainda mais, tem uma expressão em espanhol que eu amo para isso, amerita aún más, o trabalho de Isabel Maior. Então, ela é uma referência há mais de 40 anos do movimento de pessoas com deficiência, recebeu da Organização dos Estados Americanos o prêmio por sua contribuição no desenvolvimento do continente mais inclusivo e teve presença marcante lá, né, na aprovação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência em dezembro de 2006, no exterior, portanto, aprovando esse importante documento do qual o Brasil é signatário. E Francisco Serignoni, conhecido como Chico Pirata, é o nosso outro convidado, ilustríssimo convidado, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, mandato maio de 2019 a maio de 2021. Engenheiro agrônomo, formado pela USP de Piracicaba. Queridos, a proposta, e queridas que estão nos acompanhando também, a proposta então é essa, vou fechar aqui o textinho, abrir a minha tela para ver todos vocês. A proposta agora é essa, 5 minutos para cada um, nessa lógica, nessa linha dos marcos históricos, e depois vamos para um grande bate-papo, bem descontraído, mas com muito conteúdo. Isabel Maior, começa com você, fique absolutamente à vontade, boa tarde. Boa tarde, Marcos Aurélio, boa tarde, Paloma, que nos acompanha, Chico Pirata, grande amigo de muitos anos, né? Talvez desses 40 mesmo, desse conjunto todo de tempo que nós temos no movimento. Eu quero agradecer muitíssimo, honrada, esse convite de participar com vocês, para lembrar um pouco do movimento. E, como eu costumo dizer, lembrar o movimento, para cada um de nós, é mexer na nossa própria vida, na nossa própria história. Mas a proposta maior é mostrar que o movimento se articulou de forma importante e que esse movimento é um movimento vivo, é um movimento que é contínuo, é um movimento que precisa ir se renovando naturalmente, ou mesmo que a gente force um pouquinho para que as novas lideranças tenham também seu espaço, e isso cabe a nós, os antigos das lideranças, também abrirmos espaços para novas lideranças. Então, eu acho que é isso que se deseja ver, como nós nos organizávamos naquela época, no século passado, no milênio passado. A história é longa, viu, Marcos? É muito longa. E depois disso, como é que o mundo mudou? O mundo mudou bastante, as comunicações mudaram, a percepção sobre pessoas com deficiência também se alterou, mas, de qualquer maneira, o movimento social nunca pode parar. As coisas podem mudar e devem mudar para melhor, mas precisamos sempre que haja a posição do movimento social das pessoas com deficiência, entendendo que fazem parte da diversidade humana, né, que tem intersecções com outros movimentos sociais, tudo no guarda-chuva dos direitos humanos. Então, eu quero, de fato, inicialmente, agradecer muito o convite de todo o grupo de gestão do Memorial da Inclusão, também da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, do Conselho de Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e dizer que estamos aqui para bater papo. Muito bom, que coisa boa, Isabel. Eu só vou te pedir aquela gentileza de para pessoas cegas e com baixa visão, quer dizer, as pessoas com baixa visão mais intensa e as pessoas cegas, fazer aquela descrição, inclusive, de como você está. Se eu não me engano, você está com uma elegante roupa azul, é isso? É, um azul piscina. Eu pensei que eu ia escapar dessa, que eu não ia precisar falar dos meus cabelos que estão começando a ficar grisalhos, castanho escuro já com fios brancos, mas não escapei. A audiodescrição merece realmente
realmente ser feita conforme ela é real. Eu sou uma mulher morena, tenho 66 anos de idade, portanto já tenho algumas linhas de expressão na face, que é natural da idade, e o cabelo é curto, mais ou menos na altura dos ombros. A blusa, como o Marcos já mencionou, é um azul chamado azul piscina, né? E estou usando um colar de pérolas brancas. Uau! Gente, é muito especial fazer essas descrições. Quem já experimentou fechar, porque eu tenho 10% de visão no olho esquerdo, mas imagine para a pessoa cega que está nos acompanhando, e eu convivo intensamente com pessoas cegos totais, como a gente chama, porque eu trabalho na rádio ONCB, da Organização Nacional de Cegos Brasil. Essa descrição é de suma importância, porque faz com que a gente construa... No rádio a gente diz isso também, né? Que o rádio é o meio de comunicação que constrói imagem na cabeça dos ouvintes. Então, construindo sua imagem agora, Chico Pirata, e os seus primeiros 5 minutos, fique absolutamente à vontade. Francisco Serignoni, conhecido como Chico Pirata, presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, a palavra é sua. Beleza, obrigado, Marcos. Vou começar me descrevendo, então, né? Isso. Eu sou moreno também, cabelos totalmente grisalhos, olhos claros, estou vestindo uma camiseta branca, o fundo é um fundo de uma parede branca também. A minha deficiência, eu tenho sequela de poliomielite, uso atualmente uma cadeira de rodas. Bom, é com muita honra que participo dessa live, junto aqui com a Paloma, que eu cumprimento, e com a Isabel Maior, a nossa líder, o nosso mito, né? O nosso mito dentro da luta das pessoas com deficiência, do movimento social das pessoas com deficiência. Eu quero lembrar que as pessoas com deficiência são protagonistas da sua história, né? E essa história começa já a se desenvolver lá desde lá do Império do Brasil, né? Com as primeiras escolas, né? Que cuidavam aí das pessoas cegas e das pessoas surdas, né? No Rio de Janeiro. E depois foi evoluindo essa percepção, primeiro assistencialista, né? Primeiro uma percepção totalmente assistencialista, que foi evoluindo quando o paradigma era o modelo médico da deficiência, surgiram os grandes centros de reabilitação no Rio de Janeiro e São Paulo, a ACD, e aí que começou os pais e outros profissionais a se engajarem nesse movimento, principalmente com o pessoal da Pestalozzi lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo e no resto do Brasil, as APAES, né? Então, começaram vamos dizer assim, expressar para a sociedade esse setor que estava, vamos dizer assim, encoberto, invisível. Começou a ter alguma visibilidade. E começaram os movimentos protagonizados pelas próprias pessoas com deficiência, como, por exemplo, da qual eu participo, a FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, que começou no Rio Grande do Sul em 72, mas a origem é de 45 na França, né? Veio aqui para o Brasil através de um seminarista jesuíta pelo estado do Rio Grande do Sul, assim como outros movimentos surgiram, o CVI, em São Paulo, o MDPD, né, o Movimento de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o NIDE, e assim tantos outros que foram surgindo e foram conformando esse movimento amplo, né, diverso, né, e que inclui as federações de cegos, as federações de surdos, as associações de pessoas com deficiência física, as APAES, a Sociedade Pestalozzi e tantas outras organizações
que surgiram no Brasil a partir aí da década de 70, principalmente, que foram se organizando mais a partir do Ano Internacional de 1981. Então, para a gente iniciar, eu fiz um resuminho, eu acho que a Isabel tem dados mais concretos, pode ser que eu pulei alguma coisa, pode ser que eu tenha falado alguma coisa incorreta, mas a história que eu vejo mais ou menos é essa. Começou lá com atendimento assistencial lá no Rio de Janeiro, no Império, e foi evoluindo, e hoje as pessoas com deficiência são protagonistas na luta pelos seus direitos, que são os direitos humanos, não são nenhum direito a mais nem a menos, são os direitos humanos ao qual todos temos direito. Muito bem. Lembrando para você que está se ligando na gente agora, acompanhando a live, essa é uma live que vai virar costume. Todo mundo vai acompanhar nas quartas-feiras. É uma conversa, um bate-papo agradável, de troca de ideias, de crescimento, né? Como deve ser a ótima formação educativa, que é de todos aprendendo com todos. É uma conversa de hoje no Memorial da Inclusão, aqui na página do Memorial da Inclusão, no Facebook. Memorial da Inclusão, para quem está conhecendo a gente hoje, é uma unidade museológica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, gerida pela organização social Abaçaí Cultura e Arte. E aí eu quero fazer o seguinte desafio para você que está nos acompanhando. Poxa, acabei de receber o recado aqui na nossa linha de serviço de que a audiência está aumentando, está aumentando. Qual o conselho que eu dou? Dentro de instantes, eu vou começar a fazer perguntas aqui que tem a ver... Outro dia mesmo, uma conhecida minha me perguntou: Marcos, você conhece algum livro que fale da história toda dos movimentos? Existe, sim. Isabel não foi, como ela mesma diz, não foi a única criadora do livro, mas participou. Existe, sim. Mas você quer saber dos marcos históricos? Quer saber os detalhes? Isso vai ajudar, inclusive, nos seus argumentos. Então, convida os amigos, convide as amigas. Gente, corre lá para a página do Memorial Inclusão São Paulo, Memorial Inclusão SP, lá no Facebook, está ao vivo. Isabel Maior e Chico Pirata estão ao vivo lá, não vai perder uma dessas. Olha que acaba às 6, se não correr agora, então pede ao pessoal para curtir, compartilhar e acompanhar. Isabel e Chico, a pergunta agora é o seguinte: no ponto de vista de vocês, pergunta feita pela equipe do Memorial da Inclusão, por integrantes da equipe, do ponto de vista de vocês, quais são os principais marcos históricos das pessoas com deficiência no Brasil? De certa forma, vocês já falaram de alguns aí, desde as criações dos primeiros institutos de cegos, surdos, ainda no tempo do Império, a criação das APAES, o Ano Internacional 81, vocês falaram de alguns desses pontos. E sempre quando a gente diz marcos históricos, isso não é matemática, gente, tem uma certa subjetividade aí, porque uns acham mais históricos uns fatos, outros acham outros. Então vamos saber, na opinião de vocês. Provocação feita, Isabel. Para você, assim, se você tivesse que citar assim, os 5 marcos históricos deste movimento, quais são? Sem dúvida nenhuma, eu citaria a movimentação, primeiro, das famílias e dos profissionais que lidavam com o atendimento das pessoas com deficiência. Isso é uma fase, né? O Chico comentou sobre ela, né? E aí era na tentativa mais, digamos, da cura da deficiência. Não era o ideal, mas era necessário que fosse feito, porque senão, se as famílias, se as organizações não governamentais não tivessem se envolvido, havia uma lacuna muito grande na política pública, praticamente ela não existia. O que existia era alguma coisa ligada à primeira-dama do país, que era a Legião Brasileira de Assistência, LBA, já devem ter ouvido. Não confundir com a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, que é coisa de agora, né? Mas então era esse movimento. E depois, como é natural, à medida em que as pessoas com deficiência puderam se reunir, foram crescendo, tiveram oportunidade de alguns irem para a escola, alguns começarem no mercado de trabalho, naturalmente elas perceberam que podiam ser protagonistas, como o Chico já mencionou. Protagonismo é você falar por si mesmo, é um empoderamento da pessoa com deficiência. Então, aí entra a década de 1970, o final da década de 1970, em que nós todos estávamos já nos envolvendo mais diretamente, formando associações
que nós chamamos de pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, não era atendimento de pessoas, não era tratamento, e sim luta por direitos. Aí começa a se perceber que a luta das pessoas com deficiência tem que ser no âmbito de direitos humanos, não no âmbito da assistência social, nem da saúde, nem tampouco da educação especial, mas no âmbito de direitos humanos. E aí vem o ano internacional, 1981, com o nome Pessoa Deficiente, que foi um ganho assim, imenso, porque deixamos de ser apenas deficientes e passamos a ser pessoas. Imagine, de repente nos humanizaram, graças a Deus. Mas está difícil ainda, porque o preconceito continua a existir, e hoje a jovem geração já nos diz o seguinte: existe um termo para falar do preconceito e da discriminação contra as pessoas com deficiência, que é o capacitismo. Isso. Então, hoje, nós estamos lutando contra a discriminação, que é crime, de acordo com a legislação atual, passando, então, para usar uma terminologia, assim como se tem racismo, sexismo, machismo. O capacitismo é a sociedade que não percebe que a pessoa com deficiência tem capacidade. O fato de não poder fazer determinadas questões ou atividades não significa que ela não tenha capacidade, e nem precisa fazer com que ela deixe de ser uma pessoa com deficiência para que ela seja humanizada. Não, pelo contrário, a humanidade é composta por um conjunto muito heterogêneo de pessoas. E ontem, numa palestra, eu ouvi uma expressão que ficou muito, muito interessante na minha cabeça. As pessoas podem vir ao mundo e viver com configurações diferentes. Achei tão interessante essa noção, né? Não importa se um braço é mais fino, se a visão do que você mesmo acabou de descrever, Marcos, que se você consegue enxergar, ainda que pouco, mas consegue de um olho e não tanto do outro. Então, cada um de nós vem com uma configuração diferente, e isso não nos torna menos pessoas. Eu acho que foi esse empoderamento que é o grande marco, é a grande virada, e as pessoas com deficiência, então, aí passam a trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte, para que tivéssemos já na Constituição de 1988 uma série de direitos das pessoas com deficiência, de acordo com os vários artigos da Constituição, né? E o próximo passo vem bem depois, vem quase 20 anos depois, quando a ONU autoriza a elaboração o estudo para a elaboração de uma convenção específica de direitos humanos das pessoas com deficiência. É isso. Eu vejo nesse caso. Agora, tem muita coisa no meio do caminho para a gente contar também. Depois, claro, a ONU começa deixa eu falar. A ONU começa a falar sobre o tema já na Convenção de 90, já começa a querer falar de sociedade inclusiva já no encontro das Nações Unidas de 1990, mas não era ainda, como você bem destacou, um princípio de preparação de uma convenção. No caso do Brasil tem a Lei das Cotas. Mas e você, Chico? A Lei das Cotas foi logo depois, comecinho dos anos 90. Mas e você, Chico? Lembrando para quem está se ligando na gente agora e deve estar estranhando, mas não é um evento de São Paulo, Marco? Não é evento de São Paulo? Ah, mas olha, nós decidimos o seguinte, nós que eu digo os organizadores, tá, gente? Estou aqui de apresentador. O seguinte, não adianta nessas nossas lives a gente falar da história dos movimentos sociais de São Paulo sem entender, primeiramente, a história dos movimentos sociais pela inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. Então, nós estamos fazendo aqui um bate-papo para contextualizar o Brasil, para nas próximas quartas-feiras partir para a análise também do nosso estado de São Paulo, estado que não foi aquele no qual eu nasci, mas foi aquele no qual eu escolhi viver. Chico Pirata, agora é com você. Você acrescentaria mais algum marco histórico a esses que foram citados por Isabel Maior? Olha, eu primeiramente reforçaria alguns. Eu acho que a questão do ano internacional, né? Essa conquista de uma palavra a mais, pessoas, né? Deficientes, e não simplesmente ano internacional do deficiente, né? Mas de pessoa deficiente, foi uma batalha, né? Eu me lembro que o governo federal nomeou uma comissão que acho que era presidida pela primeira-dama, né?
e não queria de jeito nenhum que houvesse interferência de alguém fora daquela comissão, né? E os movimentos sociais das pessoas com deficiência começaram a questionar, começaram a pressionar, e aí conseguiu, de certa forma, incluir essa palavra que nós entendíamos, né, que como era uma questão de direitos humanos, nós teríamos que humanizar também o ano, né? E eu acho que esse ano foi a virada, eu acho que foi, não sei se é virada, mas foi um grande start nos movimentos sociais das pessoas com deficiência, né? Nesse conjunto inteiro, né? Que logo em seguida veio a redemocratização aqui do Brasil, e as pessoas com deficiência também se envolveram nisso. E essa, vamos dizer assim, essa sinergia entre o ano internacional, os frutos do ano internacional, principalmente a declaração da década da pessoa com deficiência, e mais o processo de redemocratização do Estado brasileiro, levou que nós participássemos tanto das diretas já, da luta toda política para a mudança de qualidade aqui da política no Brasil, como logo em seguida da Constituição de 88, né, da Assembleia Nacional Constituinte. Eu me lembro que o lançamento para convocar a Assembleia Nacional Constituinte foi feito em Duque de Caxias, porque foi patrocinado pela Diocese de Duque de Caxias, cujo bispo era Dom Mauro Morelli. E eu fui representando a FCD, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, participar desse lançamento lá. Então, lá existiam outras pessoas com deficiência, outros grupos que foram lá participar também, para engrossar essa luta de redemocratização do Estado brasileiro, né, que culminou aí com a Constituição de 88. Participamos também da elaboração dessa Constituição. Naquela época, eu era assessor de um deputado federal, o deputado João Herman, aqui do Estado de São Paulo. E, como assessor de deputado, a gente tinha muito contato. Ele era um subrelator da Constituição, e, portanto, nos ajudou muito nesse aspecto de aprovar aí os 14 itens as 14 propostas que nós tiramos lá numa Assembleia em Belo Horizonte, e foi encaminhado para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu lembraria esses marcos que me parece aí que o movimento social das pessoas com deficiência nessa década de 80 contou muito com essa participação na redemocratização do Estado, que foi uma efervescência política no Brasil, e as pessoas com deficiência também puderam sair mais à rua e se mostrar mais. Maravilha, que aula, Chico, muito obrigado. Gente, eu vou falar agora algo para vocês que tem a ver com futebol e Libras, Língua Brasileira de Sinais. Mas como assim, Marcos? Tem a ver com futebol e com Língua Brasileira de Sinais? É que eu fui o primeiro repórter esportivo com baixa visão no rádio brasileiro. Eu sou muito zeloso com essa coisa de primeiro, porque o brasileiro tem mania de dizer que é primeiro em tudo, mas isso eu já pesquisei há tantas e tantas vezes. Cada cidade que eu vou dar aula, treinamento de rádio ou de inclusão e tal, pergunto, não conhecia antes, dos anos 80 não conhecia. Então, eu estreiei na Rádio Tupi, foi a primeira carteira assinada, em 1984, até o pessoal do Memorial me pediu para contar isso aqui. Estreiei como repórter esportivo na Rádio Tupi. Eu fazia reportagem de campo e cobertura dos clubes. E não conheço histórias antes da minha, né? Uma pessoa com 10% de visão ter feito isso. E uma das coisas mais comuns que a gente fazia na reportagem esportiva era anunciar as substituições. E atenção, no time do Flamengo está saindo fulano, entrando Beltrano. Vou fazer isso agora aqui na nossa live. Nesse exato momento, sai Paloma Bueno, mulher branca, cabelos castanhos, olhos claros, vestindo roupa preta, com sala de fundo branco, como tradutora da Língua Brasileira de Sinais. Muito obrigado, Paloma, pelo carinho. Deixa eu fechar aqui a tela do texto e abrir para ver que a Paloma já saiu. Já saiu, que coisa boa essa substituição rápida, hein?
Que coisa ótima o trabalho da Paloma, como é inclusivo o trabalho das tradutoras da língua brasileira de sinais. E vocês já estão vendo, né, a Nara Oliveira, mulher branca, cabelo preto, de franja, né, e vestindo roupa preta. Para mim, aqui, para minha tela, parece grafite, mas, na verdade, vale o que está descrito, é preto, roupa preta. Muito obrigado, Paloma, que já foi. Muito obrigado, Nara, que chegou. Gente, o desafio agora é o seguinte. Nós temos, atenção, como eu digo na rádio, 17 horas 31 minutos, 17h31, nós temos agora 29 minutos para dar conta de 8 perguntinhas que eu tenho aqui. Então, qual é a proposta que eu tenho, que eu vou apresentar para os nossos convidados especiais, Isabel e Chico? Eu faço uma pergunta, um responde, se o outro já está contemplado, eu passo para a próxima, caso contrário, se alguém quiser, né, fazer uma intervenção, fazer uma parte, fique à vontade também. Então vamos lá para dar conta desses temas que foram levantados pela equipe de produção desse evento, a partir do Memorial da Inclusão, da Abaçaí Cultura e Arte também. Quais são os cenários que levaram à articulação e mobilização desses direitos no Brasil? Ou seja, que cenários, que desafios, que demandas criaram essas mobilizações, na sua opinião, Isabel? Na verdade, o que mobilizou todos nós, tanto famílias como profissionais, como as próprias pessoas com deficiência, foi a falta de oportunidades. Foi o fato de você se sentir discriminado, se sentir à margem da sociedade, não ter vaga na escola, não ter o atendimento adequado, não ter opção para o mercado de trabalho, uma série de questões. Marcos, rapidamente, seguindo essa sua orientação, eu só queria mencionar, para quem está nos acompanhando, que existe produção de livros contando essa história com detalhes maiores ainda, e há um primeiro livro, A Epopeia Ignorada, de Otto Marques da Silva, que é um livro muito interessante para que a gente conheça não só a história no Brasil, mas também na humanidade e fora do Brasil. E há um outro livro chamado Caminhando em Silêncio, se eu não estiver enganada, perdoe-me se do Emílio Figueira, que também é um excelente livro. E há o livro História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010, e da Secretaria de Estado de São Paulo, aos 30 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, são referências, além de vídeos históricos, que podem complementar aquilo que nós não vamos ter absolutamente tempo para contar tudo isso, né? Mas fica aí a informação e, ao mesmo tempo, tentando que as pessoas sejam curiosas para conhecer mais. Muito bem, Isabel. Eu costumo dizer em sala de aula para os meus alunos, eu dou aula há 30 anos, eu costumo dizer que o rádio e a TV, eles não são substitutos diretos da sala de aula, mas eles são estimuladores dos processos educativos, se bem usados. É o que você acaba de fazer. Nós não vamos ter tempo de contar tudo que está no livro, mas nós aqui, eu, você, o Chico, com a ajuda das nossas queridas tradutoras da língua brasileira de sinais, Paloma e Mara, e a nossa equipe de produção, da Abaçaí Cultura e Arte, nós estamos, né, plantando sementinhas, assim, para que o pessoal se sinta... Por isso que eu digo, corre para cá, chama os amigos para virem para a página, gente, para a página do Memorial da Inclusão São Paulo, porque isso aqui é um estimulador para que as pessoas pensem assim, caramba, eu quero conhecer essa história. Eu vou correr atrás desses livros. Vou até te pedir o seguinte, Isabel, no final da nossa live, para você repetir os nomes dos livros. Pode ser? Eu vou correr atrás desses livros e tal. É isso, nós somos estimuladores do desejo de aprender, do desejo de educar e ser educado em comunhão, um ajudando o outro. Vamos nessa. Então, Chico, a próxima pergunta é para você. Como foi a articulação para o Ano Internacional? Você destacou o ano de 81, eu e Isabel também. Quais foram as principais... Na verdade, o que queremos saber é o seguinte, quais foram as principais pautas que incentivaram aquela organização do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência como 81? Olha, eu acho que a Isabel lembrou a principal pauta do Ano Internacional, que foi a falta de oportunidade. Isso que foi a grande motivação, né? Vindo depois dessa, quer dizer, essa ausência de oportunidade para as pessoas com deficiência, começou a verificar que faltava acessibilidade, que nós não tínhamos acesso a transporte, não tínhamos acesso à escola, não tinha acesso ao posto de saúde,
aos programas de saúde, não tínhamos acesso a nenhuma das políticas públicas hoje existentes, né? E aí começou a grande reivindicação, as grandes reivindicações do Ano Internacional aqui no Brasil, que foram essas pautas, né? Acessibilidade, trabalho, moradia, transporte. Os que mais marcaram, eu acho que foram esses: acessibilidade, transporte e trabalho. Muito bem. Atenção, gente, receba a notícia. Muito bem, Chico, receba a notícia de que a equipe de comunicação do museu, a equipe de comunicação do memorial, está registrando os títulos dos livros nos comentários, mas essa equipe de produção é muito rápida, hein, gente? Os títulos dos livros que você citou já estão ali nos comentários. Quem está vendo a gente ao vivo pelo Facebook, do Memorial da Inclusão, olha que beleza. Já estão ali os títulos dos livros que Isabel sugeriu. Então, não preciso nem perguntar de novo para Isabel, já aparece escrito ali, muito prático, muito rápido. Queria ter uma equipe de produção assim um dia, estou brincando, porque a equipe de produção da rádio ONCB também é muito boa. Bom, Isabel, agora é com você. Da Constituinte, da qual tantos e tantos militantes pela inclusão participaram ativamente, pressionando por uma Constituição cidadã que também levasse em conta a inclusão, da Constituinte, portanto, 88, outubro de 88, até a Convenção, estamos falando de dezembro de 2006. Quais são os principais marcos vividos sob a perspectiva do modelo social? Ou seja, aqueles avanços sociais que foram conquistados entre a Constituinte e a Convenção. Isabel. Olha, muita coisa aconteceu, as leis depois da Constituição de 88, e ainda sobre a Constituição é interessante que no documentário, que tem o mesmo nome do livro que eu citei, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência, tanto o Paulo Roberto no livro, Paulo Roberto, que era aqui do Rio de Janeiro, Chico conhecia, como a Rosângela Berman, e o Messias Tavares, que nos representou muito nos debates lá em Brasília, de 86 a 88, eles contam detalhes dessa parte, tá? Então, por favor, vão até lá que vocês vão encontrar e vão entender por quê. Depois da Constituição, vieram as leis infraconstitucionais relacionadas a cada um dos direitos humanos que estavam previstos. Então, na legislação, por exemplo, do servidor público, veio a questão da reserva de vagas de mercado, do concurso público para pessoas com deficiência, né? Até 20%, que é o limite. Logo depois veio a lei da Previdência, e na lei da Previdência, o artigo 93, com as cotas variando de 2% a 5% nas empresas privadas. Depois a lei de diretrizes e bases da educação, que é do ano de 96, a lei 9394, que trouxe a educação especial com atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Para a época, era um avanço. Para hoje, não. Para hoje, nós já dizemos sistema educacional inclusivo em todos os níveis e ao longo da vida, que é o que está tanto na Convenção da ONU como na Lei Brasileira da Inclusão. Então, já puxando para dizer que as coisas vão progressivamente melhorando. Tivemos também, desde a Constituição, e aí é importante, a única emenda popular aceita na Constituição de 88 foi o benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência que vivem na extrema pobreza e portanto, precisam de um suporte financeiro do Estado brasileiro, né? Então, isso é um direito que, enquanto eu acho que a nossa geração estiver por aqui, nós não vamos deixar ninguém mexer nisso. Isso é sagrado para nós, porque a maior parte das pessoas com deficiência ainda é muito pobre, porque o mercado de trabalho não está totalmente conquistado. O que nós queremos é conquistar o mercado de trabalho. Para isso, já houve um grande aumento na escolaridade das pessoas com deficiência, progressivamente. Agora chegamos ao nível médio, temos cotas nas universidades federais, nos institutos federais de ensino. Então, foram leis, uma a uma, fomos ganhando. E algumas leis que são específicas para algum tipo de deficiência. Por exemplo, a da acessibilidade, ela vai falar de acessibilidade para todos.
mas cada um com o seu quinhão. Por exemplo, legenda na televisão, audiodescrição, cidade acessível, espaços urbanos acessíveis, e por aí vai. Não tenho como descrever tudo aqui. Mas, por exemplo, vou citar uma lei bem específica que eu me lembro, vou trazer uma curiosidade para vocês, que foi a lei do cão-guia, que precisávamos, as pessoas cegas, muitas precisavam ir para o exterior, e quando conseguiam uma doação em comodato de um cão-guia, chegavam no Brasil de volta e o cão-guia não podia circular. Então, precisou de uma lei especial para isso, que surgiu em 2005. E também a lei que regulamentou a língua brasileira de sinais, que demorou muito, só veio em 2002, né? E depois o decreto que regulamentou em 2005. É impressionante isso, porque eu acompanho, né, todo o trabalho do pessoal de Libras há muitos anos, e às vezes a gente até nem se dá conta de que a aprovação da lei, a regulamentação dela é tão recente, né? E a de intérprete de Libras é de 2010, que se tornou uma profissão no país. Antes disso, não podia haver concurso público para intérprete. Então, veja que as coisas, elas, infelizmente, são muito mais morosas do que nós gostaríamos. O decreto da acessibilidade é de 2004. Já deveríamos estar com todas as frotas de ônibus acessíveis nesse país. E estamos muito longe. Pois é, todo o processo civilizatório, né, Isabel, né, Chico, é mais lento do que a gente gostaria, mas ainda bem que vem. Às vezes dá umas recuadas na história, mas vem. Ele vem e é mais lento do que a gente gostaria. Para você que está se ligando na gente agora, olha, ainda fique com a gente, que temos mais 18 minutinhos, fique com a gente, e você, Marcos, explica o que está acontecendo, que eu me liguei agora, cheguei agora. Maria Isabel Loureiro Maior é professora de medicina do UFRJ, você acabou de ouvi-la e vê-la, ela foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isabel é referência para todos nós, estava lá quando foi definida, foi promulgada a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em dezembro de 2006. Francisco Serignoni, conhecido como Chico Pirata, é o presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. E mandato 2019 a maio de 2021. Maio de 2019 a 2021, é engenheiro agrônomo, formado pela USP de Piracicaba. Vou fazer aqui uma pequena inversão nas perguntas propostas pela produção. Vou fazer a pergunta número 6 para o Chico e a número 5 para a Isabel, porque eu acho que a Isabel, por ter estado lá na discussão da convenção pessoalmente, talvez seja mais adequada para 5 e o Chico para 6. Chico, essas pautas sobre as quais estamos falando até agora, as pautas que inclusive serviram de elementos de pressão para a aprovação da Convenção Internacional, elas mudaram de lá para cá? Quer dizer, quais são as pautas atuais que antes eram diferentes? Quais são os desafios de políticas públicas a serem implementadas que mudaram um pouquinho de lá para cá? Conte para a gente. Olha, os desafios continuam imensos, podemos dizer. As discriminações continuam, os preconceitos continuam, né? Agora temos aí o capacitismo, né, como o termo mais recente dessa luta aí das pessoas com deficiência. Os grandes desafios ainda continuam os mesmos, né? Nós temos uma legislação enorme, boa, muito bem constituída, abrangente, que atinge todas as áreas, atinge todos os tipos de deficiência, precisa cumpri-la, né? Ela precisa ser implementada. A nossa LBI foi aprovada em 2015, começou a vigorar em 2016, e tem uma série de artigos que precisam ser regulamentados, e isso leva um tempo, mas já era para estar, e muita coisa já talvez tivesse avançado, né? Estamos aí com um grande desafio aí da avaliação da deficiência biopsicossocial, né? Essa avaliação que é muito importante, nós temos que aprimorá-la, né? E que pode ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos, né? A garantir os seus direitos. E o grande desafio nosso atual é não perder direitos, porque a todo instante nós vemos projetos de lei, propostas
medidas provisórias retirando direitos. E o grande desafio é a gente se fortalecer para não perder esses direitos. E porque, na verdade, muitas sociedades funcionam na base dos avanços e dos recuos, quando a gente gostaria, mesmo que fossem mais lentos do que a gente deseja, que a gente vivesse sempre em processos de avanço, mas a linha da história não é uma linha reta em formato diagonal, como aqueles gráficos que a gente assiste de economia na TV. As linhas da história, elas são como umas cobrinhas, assim, vão descendo e subindo. E por isso mesmo, Isabel, a minha pergunta para você tem a ver com a convenção. Por isso que eu inverti aqui a ordem. Né? Já que o Chico falou também dos aspectos biopsicossociais, eu vou voltar agora para a pergunta 5. Como foi, Isabel, a articulação para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? Porque nós sabemos que, curiosamente, para alguns assuntos o Brasil está até mais avançado que outros. Ano passado eu estive num congresso de aprendizagem e serviço solidário, que eu sou integrante da Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária, promovido pela ONG CLAES da Argentina, e eu conversei com algumas escolas da Argentina, com alguns diretores de escola, fiquei impressionado como que a Argentina, que em algumas coisas é mais avançada que a gente, na educação inclusiva está muito atrás, ou seja, muito ainda aquela coisa da educação mais segregada e tal. Como foi isso? Porque, na verdade, ali estavam reunidos países, ali em dezembro de 2006, países que têm visões de inclusão, alguns deles até mais atrasados do que as do Brasil. Como foi essa articulação? Na verdade, o período em que foi elaborada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi de 2002 a 2006. Né? Foi rápido, 4 anos para fazer uma convenção da ONU, é muito rápido. E foi tão rápido assim porque houve um esforço de organização das organizações das pessoas com deficiência internacionais, que se uniram dos diversos tipos, da Organização Mundial de Cegos, da Organização Internacional de Surdos, das pessoas ex-pacientes psiquiátricos, de todas as áreas da deficiência física, de doenças raras, mas todas as áreas, a Inclusion International, a Rehabilitation International, e todas formando uma aliança sobre deficiência, que até hoje acompanha o monitoramento da convenção daqueles países que ratificaram a própria, né, esse Tratado de Direitos Humanos. Então, foram 4 anos de trabalho incessante, reuniam-se 2 vezes por ano, 3 semanas em janeiro, 3 semanas em agosto, até que se conseguiu chegar a um texto. Mas o texto só foi um texto progressista e audacioso, eu diria, porque teve a participação pela primeira vez das pessoas com deficiência no plenário da ONU. Claro que nós sabemos que são os países, 192 que naquela ocasião compunham a ONU, hoje já tem mais alguns, mas são os países que determinam se o texto vai ser aprovado ou não. Mas a influência foi muito grande, e do que eu pude fazer como representante governamental, junto com os outros brasileiros, amigos e outras pessoas com deficiência de outros países próximos a nós, e que lá fizemos também grandes amizades, foi no sentido de fortalecer o texto que vinha da sociedade civil, porque é esse que nos interessou, esse é que trouxe, por exemplo, a igualdade perante a lei, a impossibilidade de você tirar os direitos das pessoas com deficiência, né, tutelar ou interditar as pessoas com deficiência. E só isso já foi um ganho absolutamente valioso. E o único direito a mais que a Convenção traz para nós é o da acessibilidade, porque todos os outros direitos são direitos que já estavam na Declaração de 1948, né? Mas sem acessibilidade não adianta falar em trabalho, sem acessibilidade não adianta falar em escola, sem recursos de tecnologia assistiva, sem adaptações razoáveis, nós não vamos chegar aonde queremos. E só para dar, se não der tempo, eu quero deixar nesse momento um registro que é de um agradecimento muito grande a todos que começaram o Memorial da Inclusão, começando com o Elza Ambrosio, que trouxe todo o material do Rui Bianchi, marido dela, e começou o Memorial da Inclusão, que é o único grande memorial museu que nós temos da história da pessoa com deficiência. Aí em São Paulo, eu como carioca queria que fosse aqui, mas está aí, tudo bem, eu deixo.
eu deixo ficar aí porque são grandes amigos. E quero agradecer a Lília Pinto Martins, que faz parte também desse painel que está dentro do Memorial da Inclusão, que faleceu semana passada, que foi a minha grande mentora, psicóloga, com sequela de pólio, em cadeira de rodas, viveu 81 anos, foi cofundadora do Movimento de Vida Independente, do CVI Rio de Janeiro, e influenciou gerações de uma maneira impressionante. Lília, com uma doçura, e que nós já agora chamamos de a Dama da Inclusão. Uau, Isabel acaba de fazer aquilo que a gente costuma, que eu pelo menos costumo dizer para os meus amigos em palestras, elas também, que esse é um dos usos que se faz da história. Ela lembrou das pessoas que construíram o Memorial da Inclusão, valorizou pessoas como Elza, Kika e tantas outras, né, que construíram, antes da doutora Célia Leão, a doutora Lina Mara Battistelli, tantas outras pessoas que ajudaram a construir essa história e que segue sendo construída com a atual gestão, uma história que merece ser sempre destacada. E é justamente aí, olha, nossa, gente, como somos pontuais, hein? 17 horas e 52 minutos, 17h52. Você, na verdade, Isabel, já antecipou o que eu perguntaria no item 7 aqui, 7 e 8. Vou rolar a bola para os dois e aí vocês já aproveitam, tema absolutamente livre, o enfoque livre dentro desse âmbito da história, para as considerações finais, que é qual a importância da preservação da memória do movimento social da inclusão, dessa luta por direitos, e por que devemos ter, né? Isabel já falou aí um pouco até que ela gostaria que houvesse um no Rio também, né? Por que devemos ter o Museu da Inclusão? Então, Chico Pirata, suas considerações finais, já com esse enfoque, fique absolutamente à vontade. Memorial da Inclusão, para nós, foi também um marco aqui no estado de São Paulo, a conquista dele, e estar nele uma pessoa como a Maria de Lourdes Guarda, que eu trabalhei junto com ela por 10 anos como secretário dela, né? Todo mês eu ia de Piracicaba a São Paulo, passava um dia todo com ela, organizando os programas, organizando o material que a fraternidade tinha, organizando os documentos, ajudando ela a exercer a missão que ela tinha, né? A exercer a liderança que ela tinha. E esse memorial dá um destaque muito especial para Lourdes e um destaque muito especial também para aquele engenheiro que recebeu um tiro. Agora o nome, a idade é complicada, o nome agora me fugiu. Mas eu acho que o memorial precisa incluir novas pessoas, né? Novas pessoas, novos atores que estão aí agora com esse projeto que o Memorial está fazendo, localizar no estado de São Paulo, assim como deve localizar também no Brasil, as novas lideranças do movimento social das pessoas com deficiência, para incluí-las no Memorial, para que fique gravada a sua contribuição para sempre, né? O Memorial tem essa missão de perpetuar essa história, que ela vai continuar, evidentemente. Uau. Muito obrigado pela atenção, foi ótimo, e estamos aí para qualquer outra oportunidade. Chico, uma grande honra. Fique com a gente aqui para as considerações finais, né? Isabel Maior, com você, considerações finais aqui nesse nosso encontro, essa live que começa por esse enfoque mais de história brasileira da inclusão, mas depois, nas outras quartas, às 17 horas, terá um enfoque também de São Paulo, da história desses movimentos em São Paulo. Isabel Maior, suas considerações finais. Eu acho que você estava querendo, Chico, se lembrar do Cândido Pinto, Cândido, né? Isso. Agora, a memória aqui também demorou um pouquinho, mas claro que nós lembramos dele, que foi uma pessoa que puxava justamente para a questão da redemocratização, nos tornava mais politizados durante aquele período do movimento, né? Bem, eu acho de uma grande importância que o memorial não só cresça, como bem lembrou o nosso presidente do Conselho Estadual de São Paulo, podendo trazer mais novidades. Tenho certeza que Célia Leão, que é da nossa geração, que fez esse trabalho bonito junto conosco. Eu me lembro de Célia, me ajudou muito quando eu estava na CORD,
e na primeira conferência nacional, eu me lembro que liguei para ela, Célia, até agora não tenho a confirmação, ela como deputada de estadual em São Paulo, não temos a confirmação da chegada da delegação de São Paulo, não sei se o Francisco se lembra disso. E aí, na mesma hora, ela conseguiu, articulou com o governador e a delegação de São Paulo foi a primeira conferência nacional em 2006. Isso foi é uma outra etapa do movimento. Essa é a nova parte do controle social, dos conselhos de direitos. E tem uma parte muito interessante que eu aconselharia também que todos que possam ver. Esse momento da pandemia é um momento triste, muito difícil para todos nós brasileiros e para o mundo todo. Mas há algumas coisas que surgiram da questão do uso das ferramentas de comunicação. E nesse final de semana houve um congresso virtual chamado Genética Não é Destino, que falou basicamente de pessoas com síndrome de Down e outras situações também genéticas, mas mostrando o protagonismo de um conjunto de jovens com deficiência intelectual, que eu acho que é a fronteira. Nós precisamos agora colocá-los no movimento, se representando a si mesmo, trazer os mais jovens, e vários deles já são pessoas que, Marco Aurélio, com certeza você conhece melhor, que são pessoas que estão na mídia, que sabem lidar com essas ferramentas, não são da minha faixa etária, são jovens, então é Twitter para um lado, é Instagram para o outro, e é canal no YouTube, e nós temos que utilizar todos esses recursos, melhorar a acessibilidade comunicacional, e de modo que fazer com que todas as pessoas com deficiência tenham, de fato, a possibilidade de se representar e ter os seus direitos garantidos. Nenhum direito a menos e todas as vidas importam. É isso que são os nossos lemas, óbvio que somado ao nada sobre nós, sem nós. Todas as vidas importam, nada sobre nós sem nós, nenhum direito a menos e que não tenhamos nenhum momento na vida em que a gente não possa ouvir Chico Pirata e Isabel Maior, porque é um privilégio ouvi-los e que a gente possa sempre ouvi-los e aprender com eles. Encerro da seguinte maneira, já agradecendo a Nara e a Paloma, nossas tradutoras da língua brasileira de sinais, agradecendo a toda a equipe, ao Júnior Nascimento, a Priscila, a Renata, ao Rodolfo, toda a equipe que se envolveu direto ou indiretamente com a pré-produção deste evento, e convidando vocês para a próxima quarta, tá? Mas encerro com a seguinte mensagem. Às 5h58, viu? Pontuais. Prometi que encerrar às 6, vamos encerrar às 6. Seguinte mensagem. Certa vez, em 2011, quando eu era professor da FAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, eu dava uma aula, uma disciplina chamada Organização de Produção em Rádio. Mas mesmo quando eu não dou aula de História do Rádio, eu insiro um trechinho sobre História do Rádio e a história do Brasil em relação ao rádio dentro de outra disciplina. Uma aluna pediu a palavra e falou, professor, mas isso é uma aula de produção em rádio, por que você dedica uma das aulas, né, um dos dias à história? E eu disse para ela, dedico a história porque esse é o uso que se deve fazer da história. Existe o uso que não se deve fazer da história. A história como ressentimento, a história como rancor. Isso vale para a vida pessoal, né? Aquele ressentimento de ex-amigos, ex-companheiros, ex-companheiros. O ressentimento é tóxico. Mas existe o uso bom que a gente pode fazer da história. Na verdade, 2. História serve basicamente para apenas 2 coisas, mas todas 2 são tão enriquecedoras. Uma delas é homenagear quem merece ser homenageado. É dizer, valeu, como se diz na terra que eu nasci, né? Valeu. Ou beleza, mano. É dizer, como foi bom ter essa pessoa na nossa história, ter essa instituição na nossa história. Esse é o primeiro uso, homenagem. O segundo uso é o aprendizado. Se as pessoas lessem mais sobre história, história do rádio, história da arte, história disso, história daquilo, história da política, história da economia, história da vida, não cometeriam essas pessoas os erros que já foram cometidos. Estudar história é aprender com os erros para construir novos horizontes. Museus não são aqueles das grandes novidades, entre aspas, citados por Cazuza com perfeição. Os bons museus, os bons memoriais, são aqueles que usam a história para que a gente possa evoluir a partir dela. Que assim seja sempre. E que existam outros
museus, memoriais pelo Brasil e que sigam o exemplo de São Paulo, que valoriza nossas histórias de luta pela inclusão, porque acredita que o mundo inclusivo é possível, e só é possível porque algumas pessoas construíram inclusão na história. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite. Boa noite.